Queria que você abrisse lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Amém? Nós vamos ler a princípio só o versículo 10. Primeira carta aos Coríntios. Eu queria que você prestasse muita atenção, irmãos, muita atenção. Eu prometo que eu serei breve, que eu terminarei no horário, ainda que a mensagem não seja boa, mas vou terminar no horário. Pelo menos uma bênção você vai ter. Aqueles que estão assistindo nas suas casas aí, no Instagram, nas suas casas, no YouTube, eu pediria para que você mandasse o link, eu convidasse mais umas 5, 10 pessoas para assistir essa mensagem, que eu tenho certeza que assim como você vai ser edificado, essas pessoas que assistirem também serão muito abençoadas no santo nome de Jesus. Amém? Todos acharam aí? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha que texto duro e pesado, e que fala a meu e a seu respeito. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Levante sua mão para o céu e diga assim: eu sei que um dia eu terei que comparecer ao tribunal de Cristo. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração de maneira especial, que eu diminua e que tu cresças. Pai, que não eu, mas que tu fales através de mim. Pai, abençoa-nos nesta manhã, faz mais uma vez, renova, Senhor, o nosso coração com a tua palavra, alerta-nos através da tua palavra, edifica-nos através da tua palavra, ensina-nos através da tua palavra. É o que nós te pedimos nesta manhã, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo e num mundo maligno, num mundo corrupto, num mundo injusto, cheio de injustiças, cheio de maldade, cheio de corrupção. Por quê? Porque o mundo é corrupto, porque o mundo é maligno, porque o mundo é injusto. A Bíblia diz e nos ensina que nós já nascemos com uma natureza má e perversa. E se nós não tivermos um encontro com Cristo, uma experiência com Cristo, nós vamos ser dados e condenados, escravizados pelo mal que habita em nós. E eu, pensando nesses dias e lendo esse texto, dizendo que eu e você um dia devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Eu fiz uma comparação e uma equiparação do tribunal de Deus, o tribunal de Cristo e o tribunal humano. Quantos juízes não se corrompem? Quantos juízes não vendem a sentença? Quantos juízes não cometem injustiça? Por quê? Porque tem um coração inclinado para o mal. Quantas pessoas que nós vemos na televisão, que talvez você até conheça, que são culpados, cometeram crimes, cometeram atrocidades e vivem livres por aí. Ou quantos que você ou eu conhecemos, ouvimos na televisão, que são inocentes e no tribunal humano foram condenadas ou condenados. Está cheio de histórias aí na televisão, histórias que nós conhecemos, porque o tribunal humano, este é um tribunal injusto. Este tribunal humano, que muitas vezes nós vemos um Silas, um apóstolo Paulo, preso, encarcerado, e um Barrabás, um ladrão assassino, solto. Este tribunal humano, que muitas vezes nós vemos um Herodes, um César no governo, governando, e um Cristo Jesus, o nosso Redentor, condenado. Este é o tribunal humano, este é o tribunal do mundo em que vivemos. Muitas vezes nós vemos um Pôncio Pilatos como um juiz decretando o que deve e o que não se deve fazer e lavando as mãos perante a causa de Cristo. Este é o tribunal humano. E diante de todas essas injustiças, diante de todas essas atrocidades, diante de todas estas coisas que desagradam a Deus, um dia a palavra promete que eu e você teremos que passar
pelo tribunal supremo, pelo tribunal de Cristo, que este sim é um tribunal verdadeiro, porque ali, irmãos, o inocente será inocentado, o culpado será culpado, ali não haverá injustiças, ali não haverá corrupção, ali não haverá malignidade. Sabe por quê? Porque o nosso advogado é um advogado justo, incorruptível, não maligno, bom. Ali nós seremos julgados com a verdadeira justiça. Com a verdadeira justiça. Então, se nós olharmos para os tribunais humanos, e a gente vê todo dia aí, né? Culpado sendo solto, inocente sendo preso, juízes se corrompendo, enfim, dia após dia a gente vê isso. O tribunal humano é maligno, porque o mundo jaz no maligno, e o nosso coração, ele é dado ao mal. Se nós não vigiarmos, se nós não atentarmos, se nós não cuidarmos da nossa consciência, da nossa mente, da nossa vida, nós nos corrompemos. E assim é o homem, assim é a mulher sem Deus. Mas graças a Deus, um dia nós passaremos pelo tribunal, por esse tribunal. E hoje é tempo, irmãos, de nós nos prepararmos para esse tribunal. Hoje é o tempo de eu perguntar como anda a sua vida. Como você está lidando com a sua vida? Como você tem levado a sua vida diante dessa afirmação que o apóstolo Paulo faz aos irmãos lá em Corinto? Porque aqui era uma igreja que estava vivendo em dissolução, onde o pecado estava entrando, onde eles estavam se perdendo, e Paulo vem com uma palavra dizendo, alertando, olha, cuidem da sua vida, cuidem daquilo que vocês estão fazendo, cuidem da maneira que vocês estão agindo, porque um dia todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você já pensou nisso, meu irmão? Você já pensou nisso, que um dia eu e você vamos para o juízo, prestar conta de tudo aquilo que fizemos e de tudo aquilo que deixamos de fazer? Olha só, você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Quantas pessoas, irmãos, têm sido ceifadas abruptamente? Estava aqui, dali a pouco morreu, aconteceu um acidente, foi assassinada, ficou doente, aconteceu alguma coisa e partiu dessa terra, despreparada, sem colocar a vida em ordem, sem fazer o que deveria ter feito pela vida toda, e partiram dessa terra. Alguns anos atrás, fiz o ofício fúnebre de um sobrinho meu, 28 anos de idade. 28 anos de idade. Ele, quando era mais novo, se envolveu com coisas erradas, com droga e tal, mas estava caminhando no caminho certo, havia casado, tinha um filho bebezinho, recém-nascido, trabalhando, cuidando da sua vida, morava aqui em Mauá, tinha ido morar lá na Zona Sul, perto da família da esposa, e tocando a vida dele, trabalhando, se desligando de tudo aquilo que atrapalhava a vida dele. Um dia ele está num ponto de ônibus, deram um tiro nas costas dele, 28 anos de idade. Até hoje, não se sabe quem foi. Até hoje, o bandido está por aí, o assassino está por aí, solto. Mas, deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Um dia, este homem que fez isso, ele vai para o tribunal de Cristo. Ele vai ter que prestar contas, assim como eu e como você, de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. E nesse tribunal, não há inocente. Não há inocente. Você podemos comparecer diante desse tribunal e dizer, mas eu sempre procurei fazer o bem, eu sempre fui generoso, eu sempre fui bem, eu tratei bem a minha família, a minha esposa, meus filhos, eu sempre fiz caridade, as pessoas iam pedir coisa na minha casa, eu dava um prato com comida, fazia uma marmita com carne, às vezes até churrasco, eu doava, eu sempre fui bom, eu sempre atendi bem as pessoas, eu sou justo, eu não me corrompo, eu não pego o que não é meu. A Bíblia diz que não há nenhum justo, e perante esse tribunal não comparecerá nenhum inocente,
Pastor, que palavra é essa? Quer dizer que eu estou condenado? Quer dizer que para mim não tem jeito? Quer dizer que para todos nós não tem solução? O que eu estou dizendo é que quando comparecermos a partir de mim, até o último que chegar naquele tribunal que está aqui hoje, todos nós, ninguém chegará lá dizendo: eu sou inocente, eu não mereço ser julgado, eu já quero logo a sentença inocente. Não, não, um pecou, logo todos pecaram. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida, irmãos, e ver como estamos vivendo. Como estamos vivendo. Temos procurado a justiça, temos procurado fazer o bem, temos buscado a Deus e a sua justiça, porque a palavra declara que todos, um dia comparecerão a esse verdadeiro tribunal, o tribunal de Cristo. E hoje, irmãos, você que ainda não está preparado, hoje é dia de nos prepararmos para este tribunal. Nós fazemos uma análise, olharmos para a nossa vida e ver como estamos vivendo, dissolutamente, de maneira irresponsável, de maneira louca, como nécio, ou estamos vivendo buscando a glória de Deus, porque como o apóstolo diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Primeiro ponto que eu queria tratar aqui: quem deverá comparecer a esse tribunal? Quem serão os réus? Eu e você, todos nós, porque todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo na terra, todos foram destituídos por causa do pecado. Sabe por quê? Porque o nosso coração inclina-se para o mal naturalmente. Esta é a nossa natureza. Aquilo que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo fazendo. Se eu não tenho, se eu não entrego, Paulo está dizendo aqui para aqueles que ainda não tinham tido uma experiência, porque senão você usa esse texto como justificativa para continuar sendo grosseiro com a esposa, para continuar judiando dos filhos, para continuar pulando a cerca, para continuar cantando a vizinha. Não, Paulo está dizendo: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Deus, porque quando eu tenho uma experiência com Deus, quando eu entrego a minha vida para Cristo Jesus, e Ele começa a habitar em mim, eu luto, eu posso até ter falhas, eu posso até ter dificuldades. Acabei de dizer, perante esse tribunal, nenhum justo comparecerá, porém eu luto contra essas coisas. Luto contra essas coisas. E quem é esse réu? Esse réu sou eu e você, que vamos comparecer diante desse tribunal. Todos nós haveremos de comparecer diante desse tribunal de Cristo. E por isso que eu e você precisamos estar atentos, irmãos. Porque quando eu peco dissolutamente, quando eu peco conscientemente, sabendo que aquilo é errado, eu prestarei contas diante do Senhor. A Bíblia fala que aquilo, os nossos anos passados, aquilo que nós fizemos antes de conhecer a Cristo, Ele passou uma borracha. Mas aquilo que nós fazemos depois de conhecermos a Cristo, isso será contado. Então, eu e você teremos que comparecer a esse tribunal. E eu quero fazer aqui uma distinção e uma comparação entre o tribunal humano e o tribunal celestial. No tribunal humano, como eu disse no início, existem pessoas que foram condenadas, mas tratadas como inocentes. E existem aqueles que são inocentes, mas são tratados como culpados. Existem aqueles que mataram, como eu contei o exemplo aqui, meu sobrinho. Apenas de 5 a 10% dos homicídios no Brasil são solucionados. Você já pensou isso? Cada 10 pessoas que são assassinadas, apenas uma família fica sabendo quem foi que cometeu o crime. E olha que a nossa polícia é considerada uma das melhores polícias do mundo. Com pouco recurso faz muito. É um
tema que eu estudo bastante, é um tema que eu pesquiso bastante. A nossa polícia é considerada uma das melhores polícias do mundo. Perde aí para a americana, para a israelense e acabou. Mas apenas 10% dos casos são solucionados. Cheio de assassino, homicida, ladrão, corrupto, soltos por aí. E às vezes ainda quando cai no tribunal, sai pela porta da frente. Advogados bons advogados, dinheiro para investir na causa, acabam saindo como inocentes. As testemunhas dizem: eu vi, eu estava lá, eu vi que foi ele, eu vi que foi ela, foi ele que cometeu o crime. E quando a testemunha fala que viu, fica muito complicado. Ele já falecido há muitos anos, foi muito famoso aqui no Brasil, mas existiu um advogado chamado Sobral Filho. Quem sabe quem foi Sobral Filho aqui? Um advogado, ele trabalhou muito, ficou muito famoso nos anos 60 e nos anos 70, porque ele defendia perseguidos da época da ditadura militar. Mas ele perseguia aqueles que realmente eram inocentes, porque haviam muito culpados, injustamente. Mas culpados e aqueles que eram culpados injustamente. E ele defendia justamente essas pessoas, que eram presas sem estar envolvido com movimento nenhum, sem estar envolvido com crime nenhum, eram apenas perseguidos pelo regime militar. E ele ficou muito famoso porque durante um tempo ele não conseguia, não estava tendo sucesso nas suas causas, e ele começou a evocar a lei de proteção dos animais, porque as pessoas eram torturadas, as pessoas eram mortas, e se você fizesse isso com um animal, você era preso. Mas o exército fazia com muitas pessoas e não acontecia nada. Ele começou a evocar para os seus clientes a lei de proteção dos animais, para aqueles que ele defendia, para aqueles que ele sabia que era inocente, porque também havia um outro lado de muitos criminosos também. E aí o que aconteceu, irmãos? Ele tem uma frase, eu vi um documentário dele, tem na Netflix, depois você assistir, é muito bom. Tem um documentário dele que diz o seguinte, ele dizia o seguinte sobre o filho, que o primeiro juiz da causa é o advogado. O primeiro juiz da causa é o advogado. Tem alguém que faz direito aqui? Ou é formado? Não, direito não, aqui tem muito veterinária e psicólogas, né? E engenheiros. O primeiro dizia o seguinte, que o primeiro advogado da causa é o advogado, porque o advogado sabe se o cliente é culpado ou se o cliente é inocente. Só que no tribunal humano, irmãos, dependendo de quanto o cliente pode pagar, ele acaba tornando um culpado e inocente. É claro que um advogado sem escrúpulos, ele vai fazer de tudo para dizer que aquele cliente é inocente. Agora, o advogado justo, que era o caso do Sobral Filho, o que ele fazia? Ele atendia aquelas pessoas que ele sabia que era inocente. Porque jamais, era um pacto que ele tinha consigo mesmo, ele jamais encobriria um crime de uma pessoa, a pessoa que cometeu um crime, e ele chegar perante o juiz, perante aos jurados, dizer, olha, esse sujeito é inocente, sendo que ele era culpado. Então o que ele fazia? Ele tentava amenizar e reduzir a pena, mas quem era culpado, e quem não era, não era. Então o primeiro advogado da causa, o primeiro juiz é o advogado. Agora, nesse tribunal corrupto, esse tribunal humano corrupto em que nós vivemos, estes valores são completamente invertidos. Sobral Filho é uma exceção no meio de um mar de corrupção. Esse é um tribunal injusto, onde culpados são inocentados e inocentados são culpados. Esse é o tribunal que nós vivemos, o tribunal mundano, como eu acabei de dizer, onde César e Pilatos são juízes e Cristo é o condenado. Esse é o tribunal que nós vivemos. Agora, irmãos, existe o tribunal celestial, este a qual Paulo está dizendo aqui no versículo 10, que eu e você haveremos de comparecer. Este tribunal não há injustiça, e todos que entram ali são culpados. Todos que vão prestar contas ali são culpados. E sabe por quê? Porque existe o acusador. Existe o acusador, a testemunha. O nosso acusador é o diabo. E sabe do que ele vai nos acusar?
Ele vai nos acusar não só das nossas atitudes, mas Ele vai nos acusar das nossas palavras. Toda palavra dura que eu proferi, toda palavra maligna, toda palavra mentirosa, o diabo diante daquele tribunal vai dizer: olha, ele falou isso, ele disse aquilo, ele falou tal coisa, ela falou tal coisa, ela disse isso, ela disse aquilo. E perante isso nós teremos que prestar contas das nossas palavras, de tudo aquilo que fizemos no escuro, de tudo aquilo que fizemos escondido, de tudo aquilo que fizemos quando ninguém estava vendo, quando a esposa não estava vendo, quando os filhos não estavam vendo, quando o marido não estava vendo. Nós vamos, eu e você, prestar conta de todas estas coisas que ninguém sabe até hoje. Mas o Senhor viu, o Senhor sabe, e o diabo vai acusar, o diabo vai apontar, porque ele é o acusador. Então, perante o tribunal celestial, não tem como eu esconder nada. Não tem como o inocente sair culpado e o culpado sair inocente. Não tem como. Porque nós seremos acusados pelas nossas palavras, por aquilo que saiu, palavras ríspidas, pesadas, pecaminosas que saíram da nossa boca. E tudo aquilo que fizemos sem que ninguém tivesse visto. Nós seremos também condenados e acusados pela nossa omissão. O que é isso, pastor? Aquilo que deixamos de fazer, aquilo que nos foi colocado na mão para nós fazermos e nós não fizemos. Eu sempre falo isso, irmãos, há 10 anos que eu trato isso aqui, há 10 anos. Nós nos preocupamos muito, e é bom, nós nos preocupamos demais, e é bom, com aquilo que não devemos fazer. Eu não devo roubar, eu não devo matar, eu não devo cobiçar a mulher do vizinho, eu não devo cobiçar o marido da minha vizinha, da minha amiga, eu não devo adulterar, eu não devo fazer nada, essas coisas, e isso é muito bom. Nós precisamos vigiar em todas essas coisas, não devo mentir, não devo ser injusto, não devo levantar falso testemunho, devemos vigiar todas essas coisas. Mas o grande problema do crente moderno, que ele é muito preocupado com aquilo que não deve fazer e despreocupado ao extremo daquilo que deveria ser feito. Senhor, quando te vimos nu? Senhor, quando te vimos com sede? Quando te vimos, Senhor, desabrigado? Quando não socorreram aqueles que necessitavam. Está uma discussão grande aí na internet, quem acompanha a internet aí, um pastor que, em cima de um texto do apóstolo Paulo também, dizendo que aquele que não quer trabalhar, também não deve comer. E é uma verdade, mas a gente não pode tirar do contexto. Aquele que tem condição de trabalhar e não quer trabalhar, ele merece a mendigância. Agora, a gente precisa entender, e está uma discussão na internet, a gente precisa entender o seguinte, que entre mendigos, está esposas que foram abandonadas pelos maridos, está pessoas de idade que a família abandonou, não tem condição de trabalhar. Estão pessoas dependentes de droga que não conseguem sair sozinhas. A gente trabalha com isso. Estão ali pessoas que têm alguma dificuldade física, deficientes físicos. Tem muito. Agora, tem uma ínfima minoria ali que são vagabundos mesmo. O cara não quer trabalhar. O cara tem condição de trabalhar. O cara tem uma família, a família tem. Mas o cara não, ele quer viver aquela vida. E ali o pastor que fez esse comentário, ele não fez essa distinção. Então passa uma imagem, a gente precisa separar. E o texto de Paulo diz isso. Aquele que não quer trabalhar, mas aquele que tem condição de trabalhar e não quer trabalhar. Esse não deve comer também. E olhando para estas coisas, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, que tudo aquilo que nós deixamos de fazer para o próximo necessitado. Pastor, eu devo dar dinheiro para aquele meu parente que está sempre enrolado. Eu já emprestei para ele em 82, aí eu emprestei em 85, aí eu emprestei na Copa de 94, aí eu emprestei em 97, aí eu emprestei na Olimpíada de 2000. Não, você está fazendo mal para ele. É um desajustado, é um desequilibrado que não consegue viver com aquilo que tem. E aí ele sabe que sempre que a corda apertar, ele vai bater lá, ó. Ah, não, mas a Bíblia ensina, precisamos ter sabedoria. A Bíblia diz que nós precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Agora,
Quando Cristo fala a respeito disso, na verdade ele estava falando a respeito daqueles que estavam no campo, pregando, falando da palavra, estavam passando por necessidades e muitos fecharam as portas. Agora, em relação a nós, em relação ao nosso dia aqui, ao contexto que nós vivemos hoje em Santo André, em São Paulo, no Brasil, qual que é o contexto? O contexto é o que eu tenho feito em prol do reino de Deus. Eu vou todo domingo lá, eu ouço a palavra, eu na quarta, quinta ou sexta-feira eu vou na célula, de terça-feira quando tem com maturidade o ID, eu venho no ID, eu entrego meu dízimo direitinho, eu dou minhas ofertas de vez em quando. É só isso? É só isso? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós seremos cobrados e julgados por aquilo que deixamos de fazer, aquilo que podíamos fazer e não fizemos. Então, todas essas coisas. Eu queria que você voltasse algumas páginas aí, fosse lá para Romanos capítulo 7. Romanos 7:7. Vocês acharam aí Romanos 7:7? O mesmo apóstolo Paulo dizendo: que diremos, pois? É a lei o pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Nós seremos julgados pelas nossas palavras, seremos julgados por aquilo que fizemos, seremos julgados pela omissão, mas principalmente, por aquilo que cobiçamos pelos nossos pensamentos. Paulo podia usar aqui, ele diz assim: olha, a lei é pecado conhecer a lei, de modo nenhum, mas eu não conheceria a lei do pecado, se não fosse, por isso aqui, se não fosse pela cobiça. Por que ele não cita aqui os primeiros do decálogo, os primeiros 9 pecados, que é não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, porque são pecados objetivos, pecados que dependem de nós. Agora o não cobiçarás, que é o último, é um pecado subjetivo, e sobre esse pecado subjetivo, é mais difícil de ser controlado. E Paulo está dizendo: não cobiçará, porque nós seremos julgados por aquilo que nós cobiçamos, por aquilo que nós desejamos e que muitas vezes nos separam do amor de Deus. Pastor, eu sou justo, eu sou bom, eu sou boa, eu sou uma boa crente, eu sou uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, um bom irmão, um bom vizinho, um ótimo funcionário da minha empresa. O que passa nessa cabeça aí? O que você anda cobiçando? O que você anda cobiçando? O que anda passando aí? Quais são os passarinhos que andam rondando essa cabeça aí? E Paulo diz isso, que perante o tribunal de Cristo, eu e você teremos que prestar contas. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Pelas nossas obras, por aquilo que fazemos, ninguém será inocentado. Todos já estamos condenados. Ninguém será inocentado. Todos nós já estamos condenados. Agora, eu quero partir para a parte boa. Há esperança para Israel. Há esperança para mim e para você. Já estou condenado. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando nós comparecermos a este tribunal, nós teremos um bom advogado, que é Cristo, nosso irmão mais velho. E eu quero te falar algumas características desse advogado. Ele não permite uma defesa injusta, sabe por quê? Como eu disse no início, porque ele é justo. Nele não há corrupção, nele não há dolo, nele não há maldade. Ele é o justo advogado. Primeira característica dele. Então, eu sei que no grande dia,
eu me arrependendo dos meus pecados, eu lutando aqui humanamente contra os meus pecados, eu sei que no grande dia, eu terei um advogado justo. Um advogado justo. Segunda característica dele, ele está sempre disponível. Eu posso procurá-lo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, lá no trabalho, no hospital, quando eu estou internado, quando eu estou com dor de barriga, qualquer momento, esse advogado está disponível para julgar a minha causa, para analisar a minha causa e para apresentar perante o tribunal a minha causa. Além de ser justo, ele está sempre disponível. Uma terceira característica dele, que eu anotei aqui, ele não cobra. Você já pensou aqui o que é caro para quem já precisou de advogado aqui? Deixa eu ver. É caro, né, irmãos? É caro, mas é um trabalho. O cara fica 5 anos na faculdade lá, tem que cobrar caro mesmo. É caro, né? Eu já precisei também, sei quanto custa. Mas esse advogado aqui, irmãos, não cobra. Ele pega a nossa causa perdida, uma causa que humanamente não teria condição alguma, ele pega de graça e nos garante a vitória. Esse é o nosso advogado. Uma quarta característica dele, ele garante a vitória. Não houve, irmãos, nunca houve quem buscou Jesus, quem se arrependeu aos pés de Jesus, quem declarou Jesus como Senhor e Salvador, que no tribunal de Cristo fosse condenado. Não existe, porque é garantia de vitória, é garantia de vitória. Nunca, alguém que buscou o Senhor até o dia de hoje, e foi apresentado perante o tribunal de Cristo, perdeu a sua causa. Uma outra característica, somente esse advogado pode advogar por nós, somente ele. Não existe mais, não precisa ter Maria, não precisa ter santo, não precisa ter intermediários, não, somente ele pega a nossa causa, ele pede exclusividade, diz aqui, ó, essa causa é minha, e eu te dou a garantia de vitória. Essa causa é minha. Eu garanto que no final você vai sair vitorioso. Nós vivemos um país, irmãos, que é o único do mundo, que existem 4 instâncias. Nos Estados Unidos, você cometeu um crime. Os Estados Unidos é a maioria dos países civilizados aí, né? E modernos. Você cometeu um crime, você foi condenado, cadeia. Você pode entrar com recurso? Pode, mas na primeira instância você foi condenado, cadeia. Aqui você vai, se você tem advogado bom, né? Se você vai, tem a terceira instância, aí você pode recorrer ainda da terceira instância, 4. Você só vai depois de 4 instâncias. Depois de 4 instâncias. No Tribunal Celestial não existe essa anomalia. No Tribunal Celestial não existe recursos de apelação. O acusador diz, o Renato é culpado. Mas o Renato fez isso, fez aquilo, o Betinho é culpado, o Elias é culpado, eu vou recorrer. Nesse tribunal não tem apelação, não tem segunda instância, não tem terceira instância, não tem quarta instância, não tem. Nesse tribunal a vitória é garantida e não tem como recorrer, não tem mais recurso. É decretada a inocência e acabou. Quem os condenará? Se é Cristo que intercede por cada um de nós. Quem nos condenará? Se é Cristo que intercede por cada um de nós. E por último aqui, para a gente findar e ter um tempo de oração, irmãos. Para a gente findar e ter um tempo de oração. Uma característica dele, ele é aquele que assume a nossa culpa. Além de ser um advogado, de advogar por nós, de julgar as nossas causas, de trabalhar ali pela nossa inocente, ele diz assim, olha, eu sei que ele fez coisa errada, eu sei que ele errou, eu sei que ele pecou, eu sei que ele pisou na bola, mas ó, a culpa está toda sobre mim. Eu já paguei lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. A culpa está sobre a minha vida. Não, ele não tem mais condenação nenhuma para ele não. A condenação agora pertence a mim. Além de
todos esses benefícios que Ele nos concede, Ele ainda assume toda a culpa para Ele. Você já pensou nisso, meu irmão, minha irmã? Não poderia existir maior amor. Não poderia existir maior amor. Não existe mais nenhuma condenação. Não existe mais nenhuma condenação. Toda a condenação que existia antes, agora passa a ser dele. Ele assume dizendo: esta condenação é minha. A partir de agora, esta condenação eu assumo como sendo minha. E eu e você somos inocentados. Agora que nós sabemos disso, irmãos, o que fazer? Agora que eu sei dessa maravilhosa graça que está sobre a minha vida, o que fazer? Eu vou viver dissolutamente? Eu vou viver no pecado, eu vou curtir a vida, porque eu sei que um dia eu vou chegar no tribunal? Como disse, lá é um tribunal. É um tribunal. Mas é um tribunal justo. Tribunal justo. Aqueles que buscaram a Deus, aqueles que caminharam buscando a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, todos esses benefícios são garantidos a eles. Agora, para aqueles que continuam vivendo dissolutamente, para aqueles que continuam vivendo aí como se não houvesse amanhã, a condenação está preparada. Então é tempo de nós atentarmos para a nossa vida, há tempo de nós olharmos para a nossa vida, e há tempo de nós nos arrependermos. Existe gente aqui, irmãos, existem pessoas aqui que Deus ainda não recolheu, porque Ele tem um propósito na sua vida. Mas chega um determinado momento que, se você não colocar a sua vida em ordem, Deus recolhe e leva embora. E já pensou, irmãos, passar uma eternidade longe de Cristo? Então é tempo de nós fazermos uma reflexão, e esse tempo é agora, esse tempo é esta manhã de domingo, de nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Como está a nossa vida? Se você ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, há tempo de fazer isso. Se você ainda não se reconciliou, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, há tempo de fazer isso. Eu vou terminar como eu comecei. Quantas pessoas partem todos os dias abruptamente? Tá bem? Vem uma doença, morre. Tá bem, é atropelado. Tá bem, acontece alguma coisa e parte dessa terra. Nós não sabemos quando iremos partir. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar. Por isso, nós precisamos viver atentos e vigiarmos até o último dia. Amém?